A minha ideia é muito rápida. E afinal, uma coisa que o Sr. disse no princípio sobre o Estado. Mas já o Estado é promíscuo, é profundamente promíscuo. Nós não sei se até já temos um Estado. Ainda temos um Estado. Eu não sei se ainda temos um Estado. Mas dá-se um fenómeno curiosíssimo. O Sr. citou o Sr. Leve, mas eu até por curiosidade profissional aprofundo alguns contratos que se fazem por aqui, que têm que saber mais. Em Portugal chegou-se um momento em que passou-se aqui um determinado momento em que se fez uma exaltação da iniciativa privada. Depois nós temos, nesse aspecto, temos de fazer um bocadinho, enfim, uma análise à nossa consciência, em termos coletivos, porque às vezes temos opiniões e não temos um bocado preguiçosos e não analisamos as coisas. Eu vejo uma explosão da iniciativa privada. A gente vai ver, depois vai ver o sentimento empresarial português. Eu vejo coisas incríveis que ainda só viram até há poucas semanas. Num governo, por exemplo, que diz que melhorou as cobranças, os impostos, não sei o quê. Há 70% de empresas neste país que não pagam IRC. Isto é uma situação única. O que é que se passa de errado aqui? Mas isto há anos. Isto não melhorou. Isto vem assim. É uma herança. Quer dizer, quem paga muitos dos impostos portugueses é o IRS. Não é? E o IRS e depois faz os contratos fabulosos. Defende-se a iniciativa privada. A iniciativa privada tem de ser uma coisa sã. O Estado tem de ser um lado. Mas tem de ser um lado isento, tem de ser um lado competente, tem de ser um lado honesto. Qualquer uma destas qualidades é publicidade. Daquilo que não é. E não meter excessivamente no nicho, digamos assim, no desenvolvimento da economia. Mas e o que é que acontece? A gente fizeram os contratos por escudos. Depois aqui um caso que é cintilado, eu acho que esse caso é espetacular, porque isto foi alterado agora, em plena crise, foram alteradas as regras do jogo. E ninguém pergunta. Eu estou quase depois de ouvir com uma certa piada. Nós não estamos a precisar do FMI, nós estamos a precisar do FPI. Ninguém pergunta a quem fez essas alterações ao contrato, porque é que as fez. Essas intenções podem ser maravilhosas, podem ser para o nosso bem. Outro caso é que eu vivi muitos contratos. As famosas concessões disto, os clubes são um caso particular. E a gente vai ver como é que se faz esses contratos. Então os contratos são interessantíssimos, porque também penso que é um modelo único na Europa. Porque a maioria dos contratos é assim. Ora, muito bem, nós vamos isto a concurso público, internacional, e tudo muito bem, respeitação, para baixo nem as regras se respeitam. Agora, na falha dos estudantes, eu não percebi o que se faz. Mas vamos dizer. E então como é que é? É iniciativa privada, com o seu dinamismo e tal. Mas é assim. Estabelece-se logo no contrato que eu tenho de atingir, imaginemos, 100 milhões de euros. Se não atingir 100 milhões de euros, o risco não é meu, é do Estado. Os fundamentos é que pagam. E espontear milhares de concessões em Portugal assentes nestas bases. Claro. Eu digo assim, ninguém pergunta porque é que esses contratos não são analisados com o FPI ou com o FBI. Ou seja, isso é uma questão de perguntar. Há coisas aqui. Nós todos sabemos, a Ascendi, que é a concessionária da nossa zona. Enquanto não nos revoltarmos com isto, começamos agora a revoltar-nos, daí a nossa esperança, porque a gente começa a ouvir falar nestas coisas, e durante muito tempo não se ouvia nada, estava tudo muito abafadinho. É a esperança da revolta. Mas a Ascendi, que é a concessionária da nossa região, tem esse grupo de acho que não vale a pena nós falarmos mais disto, as coisas são que são. Sr. Mendonça, o senhor tinha aí um comentário para fazer, eu depois de aqui uma pequena pergunta para o Jardim, mas força. Eu queria lhe agradecer a oportunidade de gosto de falar de terra, não é porque me vejo que eu não sou bonito. O José Henrique citou um texto do Essa de Queiroz, que, na verdade, se olharmos para a atual situação política e social, ela não é mais do que um papel clínico dessa situação de há mais de 100 anos. Depois, a seguir, sobre solidariedade, parece que eu tenho isto por óbvio, o Sr. Cónigo e os professores falaram em crianças. E veio-me à memória também um texto de Guerra Junqueiro, da neve que cai e das crianças. O Tupão Moraes fez-nos uma resenha do que é a situação económica do país. E se eu estiver errado, corrija-me, mas parece-me que posso concluir que temos estado a ser governados
por uma cáfila de mafiosos e financiados por um bando de gangsters. Não é gangsters, é banksters. Eu não acrescentei que não se chamam políticos, os outros são banqueiros. E também lhe queria dizer que não me filiei em partido político nenhum depois de 25 de Abril, por conselho do meu pai, que Deus haja, que me disse: nunca deixes pôr-te uma trela nem pôr-te uma saia. Uma saia. O sapato já digo, isto não está fácil. O cenário para isso não é grande coisa. Mas agora temos aqui uma breve citação. Eduardo Prado Coelho, em 2007, antes um pouco de falecer, disse qualquer coisa deste género. Pertence a um país onde os nossos políticos trabalham 2 dias por semana para aprovar projetos e leis que só servem para caçar os pobres, arruinar a classe média e beneficiar alguns. Será que o nosso querido amigo, saudoso Eduardo Prado Coelho, tinha razão nisto? Acho que as coisas não mudaram. Eu acho que, de facto, eu conheço alguns juízes, magistrados do Supremo Tribunal da Justiça e, assim, em jantar confidenciais, eu lhe disse: nossa, pá, não vai pôr o meu nome em causa, mas eu vou dizer. As leis são feitas para os políticos. Eles fazem as leis que lhes convém e não aquelas que convêm ao povo. Você não pode usar o meu nome. Eu não uso o nome do senhor, porque a mulher também é desembargadora no Porto e tudo bem. Somos amigos, eu percebo, portanto, bem, não é que se eu ser amigo, mas não faço isso. Mas o que é que se passa? Passa porque a corrupção atingiu a justiça e, portanto, se a corrupção atingiu a justiça e atinge o próprio Parlamento, e sabemos que não se vai mexer no estatuto ou nas benesses primeiro que nos pode mexer, então não há um problema. Eu não devia dizer, nós estamos a construir uma ditadura da classe pobre. E esse não tem voz, não tem significado, e então as leis são aceitas. O povo português foi sempre um povo passivo. Não sei se é motivo da falta de formação, se é motivo que vem desde as suas descobertas, que fez com que esta gente vivesse muito à base das importações, das exportações para as colónias e não lutou, não teve tentado lutar, muito mais facilitar. A verdade é que temos um povo passivo. É a minha convicção. A maior parte da sociedade portuguesa é passiva, é pouco esclarecida e se arrisca a emigrar, mas não arrisca em mudar o seu país. Quer a sua casinha, quer lá a sua... mas não arrisca. Porquê é que não arrisca? Dizia ali, falta de esperança. Talvez falta de esperança. Agora, que é verdade que o Parlamento português não cuida dos pobres e de mais para não cuida. Não cuida. Agora, como é que isto vai mudar? Eu penso que, para não ser à base, não vejo uma base violenta, eu prefiro que seja uma mudança pacífica, será mais lenta. Para ser pacífica, ela tem de ser consciente, tem de ser a base a dar a volta. Para isso é necessário que isto que estamos aqui a fazer se torne uma cultura, uma nova cultura social, onde as pessoas sintam que têm de se informar, têm de se esclarecer, têm de ser organizadas e têm de bater o pé, a começar pelas autarquias das suas terras, para poder ir lentamente forçando uma mentalidade que também se imponha aos médios e que vá mudando. A pessoa, ou ser pessoa, eu conheço por definição um ser em relação. Nós só somos capazes de mudar se nos relacionarmos mutuamente. Ora, neste momento vivemos num egoísmo atroz. Cada um é